Marcos 8, 22 a 33. A palavra de Deus diz: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Até aqui, meus irmãos, para nossa meditação. O tema para o nosso estudo desta noite é discernimento espiritual, uma questão vital. Discernimento espiritual. Esse texto que lemos está tratando de 3 quadros bem distintos, bem diferentes. Todos eles abordando a questão do discernimento. O primeiro quadro fala-nos da falta de discernimento do cego. É um discernimento das coisas, porque ele não enxergava, e depois que passou a enxergar, no primeiro estágio não passou a enxergar direito. Ele via homens como árvores, pessoas como coisas. Ele via parcialmente, de forma distorcida. O segundo quadro fala de discernimento, da falta de discernimento do povo acerca da pessoa de Jesus. Quem era Jesus? Uns pensavam que ele era João Batista, outros pensavam que ele era Elias, outros pensavam que ele era um dos outros profetas, mas eles estavam confusos acerca da natureza da pessoa de Cristo. O terceiro quadro fala-nos da falta de discernimento de Pedro. Embora Pedro soubesse quem era Jesus e afirmara isso: Tu és o Cristo, ele ainda não discernia qual era a missão do Cristo, a natureza da missão do Cristo. Faltou-lhe discernimento para entender esta questão pivotal, axial, central do cristianismo. Desta maneira, eu quero convidar os irmãos para nós olharmos esses 3 quadros. Em primeiro lugar, então, a falta de discernimento do cego. Há 3 verdades que destacamos sobre esse cego. Primeiro, esse cego é trazido a Jesus. Você pode olhar aí no verso 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. A cegueira era considerada uma grande maldição no Oriente. Havia uma alta incidência de cegueira naquela região. Isso por 2 razões. Primeiro, por causa do intenso fulgor do sol. Segundo, pela falta de higiene. Isso levava as pessoas precocemente e em grande escala à questão da cegueira. E o cego então é trazido a Cristo, porque um cego ou você o traz ou ele não tem como vir. Ele é alguém que depende de outrem para conduzi-lo. E as pessoas reconheceram que ele precisava ser levado a Jesus. E não apenas levar esse cego a Jesus, mas rogaram por ele, para que Jesus o tocasse, para que Jesus o curasse. E eu fico a pensar que a cegueira espiritual não é menos real e nem é menos grave do que a cegueira física. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 4:4 que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos.
As pessoas caminham, as pessoas veem, mas as pessoas não entendem. Há como que uma nuvem escurecendo seus olhos, os olhos da alma, os olhos da percepção espiritual. E elas não discernem as coisas de Deus. E elas não podem por si mesmas vir a Deus. Nós precisamos trazê-las a Deus. Nós precisamos também rogar por elas para que Jesus as toque, para que Jesus as cure, para que Jesus as salve. As pessoas estão vivendo em cegueira. Conforme o antigo e sempre atual hino que a igreja canta: em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. É assim que a humanidade anda, em cegueira, longe de Deus, que precisa de Deus, precisa que alguém os leve ao Senhor Jesus. Segunda coisa que eu chamo a atenção é que Jesus realiza um milagre singular. Olha o verso 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Algumas coisas aqui inusitadas no processo de cura de Jesus. Aliás, os evangelhos nos narram 7 curas de cegueira, e em cada uma delas, Jesus usou um método diferente. Jesus nunca tratou das pessoas como se tratasse de uma massa. Ele sabia distinguir as pessoas, cada uma delas, tratando-as individualmente, com carinho, com cuidado, com pessoalidade, com individualidade. Mas eu chamo a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, é que Jesus leva o cego para fora da aldeia. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus não operou esta cura lá no meio da multidão? Nem sequer, pelo que nos consta, perto daquelas pessoas que levaram o cego. Embora o texto não nos responda isso, o contexto nos ajuda a entender. Primeiro, a cidade de Betsaida já estava debaixo de uma sentença divina, por ter rejeitado as muitas oportunidades de Deus. Segundo, se você perceber, Jesus está concluindo o seu ministério, tanto na Galileia quanto na Pérea. O texto que nós lemos hoje, irmãos, é como que a dobradiça do Evangelho de Marcos. Eu diria para vocês que é exatamente o meio do Evangelho de Marcos. O que você leu hoje comigo aqui é exatamente o grande divisor de águas deste Evangelho. Porque até aqui Jesus caminhou realizando milagres e prodígios, ensinando as multidões, realizando maravilhas, curando enfermos, levantando paralíticos, purificando leprosos, ressuscitando mortos, para que ficasse claro na mente do povo e dos seus discípulos quem ele era. A partir de agora, Jesus Cristo vai assumir de vez que ele é o Messias. E como tal, você vai perceber que a partir do capítulo 9 de Marcos, já há uma inclinação resoluta de Jesus de caminhar para Jerusalém, onde haverá de ser preso, onde haverá de ser sentenciado, onde haverá de ser crucificado e morto. Então Jesus não quer mais ser apenas considerado como um operador de milagres, mas Jesus quer fincar a estaca da verdade absoluta de que ele é o Messias, e ele veio para morrer, e ele veio para salvar. Por isso Jesus tira este homem do meio da plateia, do meio do holofote, debaixo das luzes da ribalta. Segundo lugar, Jesus usa um ritual inusitado, estranho até. Jesus podia curar aquele moço até à distância. Jesus podia simplesmente dar uma ordem para ele: recobre a visão, como fez com Bartimeu. O que queres que eu te faça? Mestre, que eu torne a ver. Imediatamente ele passou a ver. Mas diz a Bíblia que Jesus, além de tirar este moço da aldeia, aplicou nos seus olhos saliva e impôs as mãos sobre ele e perguntou-lhe: vês alguma coisa? Primeiro, é que naquela época havia uma crença popular de que a saliva era um santo remédio para os olhos. Por que Jesus aplicou saliva? Talvez até para criar uma ponte de contato com este homem. A imposição de mãos era um método que Jesus usava com certa frequência para orar pelos enfermos. E os apóstolos também adotaram essa prática. E o livro de Tiago nos recomenda que os presbíteros devem orar pelos enfermos, impondo as mãos sobre eles. E Jesus fez isso. Jesus usou todos esses expedientes no processo da cura deste homem. Mas para mostrar um ponto, eu trato de você como alguém especial. Tirou do meio da multidão, do meio da plateia, para dizer: eu dou importância para você. Você é importante. Eu me importo com você. Isso é bonito,
Porque Jesus distingue você do meio de uma multidão, do meio de uma massa. Jesus trata com você individualmente, pessoalmente, particularmente. Ele se importa com você, ele sabe quem é você. Terceiro lugar, a cura foi progressiva. Aliás, essa é a primeira cura progressiva que Jesus opera. Por quê? Será que Jesus não tinha poder para curar este homem de vez? De recuperar a visão completa dele com o primeiro toque? O que está por trás? Que lição Jesus quer nos ensinar? Qual é a mensagem que Jesus quer nos passar? Eu creio que esta cura é um símbolo da experiência religiosa, da experiência espiritual. É um símbolo daquilo que acontece com o ser humano. O primeiro estágio do homem é o estágio de cegueira completa. Ele está cego. O homem natural está cego. O diabo cegou o seu entendimento. Na verdade, ele não enxerga. Além de cego, ele está morto. Ele não pode compreender as coisas de Deus. Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus. São loucura para ele. Mas depois vem o segundo estágio, que é uma visão parcial. Ele enxerga, mas ele não distingue com total clareza. Hoje, nós, como que vemos por espelho, não vemos ainda tão claramente. Não distinguimos ainda absolutamente. Mas vem o terceiro estágio, que é a cura completa, que é o discernimento completo. E diz a Bíblia que quando o Senhor se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então não veremos mais como que por espelho, mas claramente, nitidamente. Agora a nossa compreensão ainda é limitada, mas então a nossa compreensão será completa, clara e absoluta. Eu creio, queridos, que Jesus tinha algumas lições ainda para ensinar a nós por que ele operou um milagre progressivo. Primeiro, para mostrar que alguns têm uma visão distorcida. Acho que é outra faceta desse texto. Quando Jesus perguntou, vês alguma coisa? O homem respondeu, eu vejo homens andando como árvore. Note você que a vista dele foi curada. A luz chegou nos seus olhos. O problema dele era o cérebro agora. A coisa não estava processando direito. Havia uma confusão. E sabe, queridos, muitas vezes nós ainda sofremos deste problema. Nós olhamos para as pessoas e as vemos como coisas. As tratamos como coisas. É possível você olhar para um ser humano apenas como uma coisa, como um objeto, que você descarta, que você deixa para lá. Como é que você vê, por exemplo, aqueles que são segregados da sociedade? Como é que você vê aqueles que são marginalizados? Como é que você vê, por exemplo, aqueles que são chamados de párias da sociedade? Como é que você vê o seu próximo? Como é que você enxerga o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais? Como é que você enxerga a pessoa que trabalha dentro da sua casa, que presta serviço a você? Muitas vezes é possível que as pessoas olhem para um ser humano e vejam esse ser humano como uma árvore, como uma coisa, como um objeto, e não como um ser humano. Segundo lugar, eu creio que Jesus curou este homem de uma forma progressiva para mostrar para nós que nós precisamos de um segundo toque de Jesus. Quando a nossa visão não está clara, quando a nossa visão está obscura, quando nós estamos confundindo as coisas, quando não está se processando claramente as coisas no nosso cérebro, tem luz nos olhos, mas não tem clareza na mente, nós precisamos pedir, Jesus, tem misericórdia de mim, toca-me de novo, Senhor. Eu não estou falando, irmãos, de que haja uma salvação deficiente, não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando de que haja uma segunda bênção, como se a sua salvação não fosse completamente capaz e suficiente em si. Eu estou dizendo que no processo da caminhada com Deus, nós precisamos muitas vezes de um toque de Jesus para que as coisas clareiem na nossa mente, de um toque de Jesus para que nós possamos ver claramente as coisas conforme elas são. Terceiro lugar, para mostrar a necessidade de termos pleno discernimento. A Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você não compreende tudo hoje. Alguns alcançaram mais do que você. Você está caminhando para entender, porque a Bíblia diz que Deus está nos transformando de glória em glória, na imagem de Jesus, até o dia em que os olhos da nossa alma vão ser plenamente abertos. E então teremos um corpo de glória. E então veremos face a face. E então conheceremos como também nós somos conhecidos. Eu creio firmemente que este milagre progressivo de Jesus tinha todas estas mensagens para nos ensinar e para nos comunicar. Dr. John Charles Ryle, puritano, chegou a dizer que
essa cura progressiva é uma ilustração da maneira frequente com que o Espírito Santo trabalha na conversão das nossas almas, na santificação das nossas almas. Como Ele vai nos trabalhando, como Ele vai nos transformando, como Ele vai abrindo os nossos olhos, como Ele vai abrindo a nossa compreensão. Para pensar, por exemplo, quando você nasceu de novo, você era um bebê, e espera que você hoje, que caminhou um pouco mais, que hoje você não beba mais apenas leite, mas que você já coma alimento sólido, que você já tenha um entendimento mais maduro, mais profundo, das gloriosas doutrinas da graça, das verdades benditas da Escritura, da Palavra de Deus. Então é isso que esse texto está querendo nos comunicar. Mas em terceiro lugar, olha aí, versículo 26, Jesus faz uma clara recomendação a este homem. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Em outros termos, Jesus não queria que esse homem fosse objeto de especulação e curiosidade. A essas horas do ministério de Jesus, é preciso centrar no foco. E o foco agora é cruz, é morte, é salvação. Então Jesus o manda direto para casa para alegrar-se com a sua família. Porque o foco agora não deveria ser mais a questão do milagre, mas a questão da redenção. Este é o primeiro ponto da nossa mensagem. Segundo ponto, a falta de discernimento do povo. Versículos 27 e 28, olha aí. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, ou seja, no extremo norte da Palestina, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá já no limite com o Líbano, lá no extremo norte da Galileia. E no caminho perguntou-lhes, quem diz os homens que sou eu? E responderam, João Batista, outros Elias, mas outros, alguns dos profetas. Você vai perceber então que aqui está, na verdade, o que eu chamo de dobradiça do Evangelho de Marcos. Agora o próprio Jesus quer saber o que é que o povo está pensando acerca dele. Agora o próprio Jesus toma iniciativa para perguntar o que os discípulos pensam acerca dele. E aqui você vai perceber algumas coisas. Primeiro, Jesus faz a mais importante pergunta. A mais importante pergunta da história é esta. Quem diz os homens que sou eu? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Qual é a sua missão? Para que ele veio ao mundo? O que ele veio fazer? Qual é o propósito da sua vinda? Eu quero dizer para você que esta é a grande pergunta. A pergunta mais importante. Talvez os filósofos nunca fizeram uma pergunta tão relevante, tão necessária, de consequências tão sérias quanto esta. Quem é Jesus? Quem sou eu? Pergunta Jesus. E você vai perceber uma coisa. O povo estava confuso acerca da pessoa de Jesus. Aliás, estude a história da igreja e você verá que a doutrina mais controvertida ao longo da história da igreja foi a doutrina da cristologia. Não há doutrina mais atacada pelo inferno do que a doutrina da cristologia. Quem é Cristo? Lá no primeiro século, no tempo dos apóstolos, levantaram-se os ebionitas para dizer o seguinte, Jesus é apenas uma emanação de Deus. Ele não é concreto, real, palpável, tangível. Levantaram os gnósticos para dizer o seguinte, não, esse Jesus não pode ser Deus, porque se ele se encarnou, ele não pode ser Deus. No começo do século IV, levantou-se Ário para dizer, não, ele não pode ser eterno. Ele não pode ser o Criador, ele foi criado, ele teve uma origem, ele teve um começo. Se você perceber, as testemunhas de Jeová, nesse sentido, são arianos. Eles não creem que Jesus Cristo é Deus. E ao longo da história, esta dúvida ainda perdura. Quem é Jesus? Hoje as pessoas às vezes professam Jesus, mas professam Jesus como um dentre os muitos mediadores, não o mediador. Às vezes olham Jesus como um mestre iluminado, mas não como o Senhor e mestre. Às vezes olham para Jesus como um profeta, como o islamismo olha, um profeta, mas um profeta inferior a Maomé. Quem é Jesus? A importância desta pergunta é absolutamente necessária, porque dela depende o destino da humanidade e a salvação do homem. Quem é Jesus? Você chega ao ponto até hoje daqueles que escarnecem de Jesus. Eu disse domingo passado, se você não leu o Código da Vinci, pelo menos poderia ler, e eu aconselharia ler o livro Desmascarando o Código da Vinci, onde o autor examina com muito cuidado e critério as confusões entre ficção e fato, onde o autor, de uma maneira sutil,
de uma maneira capciosa e, por que não dizer, dolosa, passa a ideia de que aquilo que é ficção é realidade. Começa a ensinar que Jesus foi um homem comum, mortal, que morreu, que viveu como qualquer outro, que pecou, que teve um caso com Maria Madalena, que teve um filho com ela, que não é o eterno Filho de Deus, que não é o Messias. Durante a história da humanidade, sempre o inferno vai levantar alguém para atacar a figura central do cristianismo, que é Jesus. Quem é Jesus? Esta é a grande pergunta, esta é a grande questão. E você nota, segundo ponto, que o povo está perdido nessa questão crucial. Qual a resposta deles? João Batista, Elias, Mateus acrescenta Jeremias, mas Marcos apenas diz alguns dos profetas. Você vai ler lá em... Não é a ideia deles aqui, não é a ideia de reencarnação, não é a ideia espírita, não. Não é. Porque se você ler assim, de raspão, a essas alturas, obviamente Elias estava morto há muitos séculos, e João Batista também, já tinha sido decapitado essa hora. Então, para eles afirmarem que Jesus era João Batista, Elias, alguém pode pegar numa leitura apressada e dizer, está vendo aí, ó, o povo acreditava piamente na doutrina da reencarnação, embora este dogma da reencarnação já era ensinado 500 anos antes de Cristo, por Pitágoras, também chamado de transmigração das almas ou metempsicose. E de certa forma, algumas pessoas naquela região acreditavam nessas coisas, mas Lucas 9,19 nos informa que eles pensavam que Jesus era o Elias ou o João Batista que havia ressuscitado. Então a crença do povo, embora desfocada, não era a crença espírita. Eles achavam que Jesus era apenas um grande mestre, um grande profeta, um grande homem de Deus, um grande mensageiro de Deus. Mas eles não tinham alcançado ainda que Jesus era verdadeiramente Deus encarnado. Queridos irmãos, aqueles que perdem o foco, o entendimento de quem é Jesus e do que Jesus Cristo fez, a sua vida, os seus ensinos, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua intercessão, o seu reinado e a sua gloriosa vinda, quem não entendem este conjunto de verdades, não entendeu a essência do cristianismo, não pode ser chamado de um cristão, não pode ter vida eterna. Não há cristianismo sem Cristo, não há cristianismo verdadeiro onde a doutrina de Cristo é distorcida, é negada. O cristianismo é muito mais do que uma religião. O cristianismo é muito mais do que um conjunto de credos e doutrinas. O cristianismo é uma pessoa. O cristianismo é Jesus, Ele é o centro, Ele é o eixo, Ele é a fonte do cristianismo. Sem Cristo não há cristianismo, não há nenhuma possibilidade de existir esperança para nós. Por isso, eu concluo esse ponto dizendo que o povo não tinha discernimento de quem era Jesus. Vamos ao terceiro e último ponto da nossa meditação. O discernimento e o deslize de Pedro, versículos 29 a 33. Primeiro vamos olhar, Pedro faz uma declaração inspirada por Deus Pai. Quando Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Em nome do grupo apostólico, Pedro responde, tu és o Cristo. Mateus acrescenta, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Preste atenção nisso. Pedro está fazendo uma declaração na contramão da opinião do povo. Preste atenção nisso. O povo tem uma opinião, mas o povo não tem convicção. O povo faz uma ideia, mas o povo não tem convicção de quem é Jesus. Faça uma enquete para ver. Pesquise para ver. Esse não foi um problema no primeiro século, não. Hoje, as pessoas andam confusas acerca de Jesus. Porque muitas vezes, o Jesus que se prega e o Jesus que se crê hoje, não é o Jesus da Escritura. Não é o Jesus da Bíblia. É por isso que Jesus disse em João 7, 37 e 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não basta crer em Jesus. Em que Jesus se está crendo hoje? No Jesus do milagre? No Jesus da prosperidade? No Jesus da cura? No Jesus do sucesso? No Jesus oba-oba? Que Jesus é esse?
É o Jesus do Calvário, é o Jesus da cruz, é o Jesus que diz que aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este é o Jesus que tem todo o poder, é o Jesus que é soberano, ou é aquele Jesus que eu dou ordem para ele, eu decreto, eu ordeno, eu proíbo, eu exijo? Ou é o Jesus que está no trono, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade? Essa é uma grande questão, irmãos, é decidir quem é Jesus. E Pedro então diz a Bíblia que responde: tu és o Cristo, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o esperado, tu és o desejado de todas as nações, tu és o Salvador, tu és aquele que nós sempre aguardávamos, de que as profecias anunciavam. Nós cremos que tu és o Santo de Deus. John Charles Ryle diz que Pedro é capaz de fazer essa declaração no momento em que Jesus não é popular. Nesse momento Jesus não é popular, preste atenção nisso. Nesse momento as autoridades religiosas e políticas de Israel já estão mancomunadas, já estão nos bastidores tramando a morte de Jesus. Mas nessa hora, quando Jesus não tem, humanamente falando, nem fama e nem poder, e quando Jesus está sendo perseguido e até caçado para ser morto, Pedro tem coragem de dizer: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, a convicção de Pedro não foi abalada nem pela condição de Jesus, nem pela oposição dos críticos. Em outros termos, o cristianismo não é popular. Não é popular. Agora preste atenção, não é Marcos que nos informa isso, mas é Mateus. Jesus disse para Pedro, logo após a sua declaração: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. O que significa isso? Que Pedro não fez essa declaração, tu és o Cristo, apenas por causa das suas lucubrações, nem muito menos por causa das suas experiências. Mas Pedro faz essa declaração por direta e absoluta e soberana revelação do Deus Pai a ele. Em outros termos, nós não poderemos compreender quem é Jesus, sua obra, se não for por obra de Deus na nossa própria vida. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Preste atenção nisso. Não é uma questão como os gnósticos diziam. Os gnósticos diziam que você se torna espiritual pelo conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais espiritual você é, mais perto de Deus você está. E então o cristianismo passa a ser uma religião elitista, para uma casta especial. Mas não é uma questão de conhecimento, não é uma questão de cultura, não é nem mesmo uma questão de experiência, é uma questão da revelação de Deus Pai. Foi o Pai quem tu revelou. Amados irmãos, se Deus não abrir o nosso coração, se Deus não rasgar os olhos da nossa alma, nós não compreenderemos quem é Jesus, nós não compreenderemos o que é a fé cristã, nós não entenderemos o que é o cristianismo, porque a Bíblia diz que isso é loucura para o homem natural. Segundo lugar, Jesus faz uma declaração acerca do propósito de sua vinda ao mundo. Olha aí os versos 31 e 32. Então, esse então aqui, exatamente essa dobradiça, e você vai perceber o seguinte, que agora que Jesus vai revelar claramente o propósito da sua vinda. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário, se você gosta de grifar alguma coisa na sua Bíblia, pode grifar essa frase, era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Notem vocês que Jesus acabara de realizar um milagre e diz para o homem curado: não entre na aldeia, fuja dos holofotes, fuja da propaganda. Agora, quando ele fala de que era necessário que ele sofresse muitas coisas, ele diz isso abertamente, claramente. Ele põe isso num outdoor. Ele pega um megafone e diz: é hora do mundo ouvir. Com isso, meus amados irmãos, Jesus está abrindo um novo capítulo no seu discipulado com esses homens. Preste atenção aqui. Jesus não morre como um mártir que recusa renunciar suas convicções. Ele morre como parte do plano redentivo de Deus. É por isso que o texto diz: era necessário que ele sofresse,
que ele fosse preso, que ele fosse cuspido, que ele fosse açoitado, que ele fosse julgado, que ele fosse condenado, que ele fosse crucificado. Pedro entendeu essa teologia no sermão do Pentecoste, quando ele diz o seguinte: vocês com mãos iníquas mataram o autor da vida, mas Deus pré-anunciou e pré-ordenou todas essas coisas. Que coisa sublime! Era necessário Jesus sofrer, era necessário Jesus morrer, era necessário Jesus ressuscitar. Agora você pode perguntar, por quê? Por que era necessário? Será porque haveria de se levantar um poder maior do que o poder de Jesus para subjugá-lo, e então ele não teria resistência? Será que foi por causa disso? Porque a guarda romana foi tão fortemente armada para prendê-lo que Jesus não podia resisti-la? Não. Jesus chegou a dizer, se eu precisasse, eu pediria 12 legiões de anjos, e cada legião são 6.000, 12, então dá 72 mil anjos. Já pensou que é 72 mil anjos vindo para brandir suas espadas para defender Jesus? Um anjo só matou 185 mil homens do exército assírio, quanto mais 72 mil anjos. Não precisaria de um anjo sequer, bastaria uma palavra de Jesus e todo o exército romano cairia por terra. Ele diz, chegou a minha hora. Bota a tua espada na bainha, Pedro. Não beberei porventura o cálice que meu pai me deu para beber. Ou seja, eu vim para morrer, Pedro. Eu vim para esta hora. Então não foi porque estava surgindo um poder maior do que o de Jesus. Por isso ele foi crucificado. Não foi por isso. Segundo lugar, Jesus não foi entregue porque ele queria dar um exemplo de abnegação, de autossacrifício. E então ele se entregou como um mártir de uma causa. Não foi por isso. Então por que era necessário Jesus morrer? É porque não havia outra forma, outro meio, outro caminho, outra alternativa do homem ser salvo, a não ser por meio da morte de Cristo. Não há possibilidade alguma de haver salvação para o homem, a não ser por meio da expiação, por meio do derramamento do sangue do Cordeiro perfeito e imaculado de Deus, que tira o pecado do mundo. William Hendrickson diz que as predições dadas aqui têm as seguintes características. Primeiro, elas foram necessárias. Primeiro, porque para confirmar a messianidade de Jesus Cristo para os discípulos. Segundo lugar, foram assustadoras, porque Jesus está dizendo o seguinte, que ele estava prestes a sofrer e a morrer. Eles talvez tinham um idealismo de ver Jesus como Messias vitorioso, que conquistaria Israel, que tomaria de assalto o poder, que reinaria sobre a terra num trono terreno, e o povo judeu então pudesse gozar das benesses daquele governo de Jesus em Jerusalém. Jesus choca quando diz o seguinte, eu vim para morrer. Terceiro lugar, foram coisas reveladoras do que ele disse. Porque Jesus está dizendo o seguinte, que os líderes religiosos, os escribas, os principais sacerdotes, os fariseus, que deveriam guiar o povo, eram os próprios que deveriam de matar Jesus. Quarto lugar, foram bondosas e sábias. Sabe por quê? Porque Jesus não revelou em detalhes tudo aquilo que ele haveria de padecer. Jesus não era de aterrorizar as pessoas, nem de sobressaltá-las, nem de angustiá-las desnecessariamente. Na hora própria, Jesus vai dizer, ele não diz agora, mas em último lugar, foram coisas claras. Até então, Jesus só tinha falado de forma velada acerca de seu sofrimento, lá no capítulo 2, versículo 20, mas agora ele fala abertamente. Terceiro ponto, Pedro, sem discernimento, se deixa usar por Satanás. Meus irmãos, eu fico profundamente impressionado aqui. Deixa eu tirar do Velho Testamento um outro exemplo. Vocês se lembram quando Ana subiu a Siló, na casa de Deus? Vocês se lembram quando ela orava e derramava sua alma perante o Senhor? O que é que o sacerdote ali disse para ela? Abandona esse vinho. Chamou-a de bêbada. Chamou-a de filha de Belial. Cometeu um grande equívoco. Mas imediatamente diz a Bíblia que este homem abre a boca e diz uma palavra de Deus. Vai em paz para a tua casa. E o Deus de Israel te concederá o que pediste a ele. Sabe uma coisa? Nós somos humanos e nós somos falíveis. A graça e a fraqueza muitas vezes coexistem na nossa vida, irmãos. Tantas vezes um homem de Deus, uma mulher de Deus, a quem você admira, uma hora vai decepcionar você.
Vai falar uma coisa que você diz, meu Deus do céu, não pode ser isso. Será que foi fulano mesmo que falou? Vai ter uma atitude absolutamente contraditória. Já pensaram em Pedro? Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. O mesmo Pedro que dissera atrás, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Quando Jesus termina de falar que era necessário que o Filho do Homem padecesse nas mãos dos homens, fosse entregue nas mãos dos escribas, dos principais sacerdotes, dos fariseus, e fosse morto, diz a Escritura, que Pedro o chamou à parte e passou a reprová-lo. E essa palavra reprovar é uma palavra dura, de censura, de juízo, de condenação. Já pensaram nisso? Graça e fraqueza num mesmo homem. Acabara de falar algo por revelação de Deus Pai, e agora acabara de falar outra coisa por inspiração de Satanás. Já pensou um negócio desse? Se isso aconteceu com Pedro, não deve, mas pode acontecer conosco. Você já pensou o que é isso? Numa hora ser instrumentalizado por Deus e na outra hora seguinte ser instrumentalizado por Satanás? Agora, Jesus disse, arreda Satanás porque cogitas das coisas, não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. O que é que Jesus está querendo dizer? Pedro, você está sendo humanista, e eu não estou usando a palavra humanista aqui no sentido positivo. Eu estou usando humanista aqui no sentido do antropocentrismo idolátrico que anula a cruz para chegar a Deus. Não tem nada mais grave, não tem nada mais trágico, não tem nada mais satânico, irmãos, do que o humanismo idolátrico. Do que o homem tentar encontrar um caminho para Deus fora da cruz. Criar um outro evangelho. Um evangelho mais palatável. Um evangelho mais adocicado. Um evangelho menos traumático, um evangelho sem cruz, um evangelho sem calvário, um evangelho sem exigências, um evangelho sem arrependimento, um evangelho sem novo nascimento, um evangelho oba-oba, um evangelho universal, onde na verdade, no final das contas, todos serão salvos e Deus vai ter misericórdia de todos e todos vão para o céu e nem inferno, afinal de contas, vai existir. Esse é um humanismo perigoso. E Jesus não titubeou em chamar esse humanismo de satânico. De satânico. Por isso, irmãos, nós devemos rechaçar e repudiar com todas as forças da nossa alma o liberalismo teológico. Não tem nada mais danoso, letal, demoníaco do que o liberalismo teológico. Porque em essência, ele retira o cerne do cristianismo, a cruz de Cristo do centro. E sem cruz não tem cristianismo. Paulo chegou em Corinto e disse, eu não quero saber nada entre vocês, a não ser pregar Cristo e este crucificado. Ou seja, é a morte de Cristo, é a expiação, é o sacrifício vicário de Cristo, que é a base da nossa redenção. Não são as nossas obras, não são os nossos méritos, não é a nossa religiosidade, não são os nossos predicados, não é o nosso experiencialismo, é a obra perfeita, cabal e completa de Cristo em nosso favor. Como é que Jesus lidou com isso? Jesus disse, fitando os discípulos, disse para Pedro, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Preste atenção aqui. Jesus discerniu claramente quem estava por trás de Pedro. O velho inimigo, a antiga serpente. O mesmo que tentou desviá-lo da cruz lá no deserto, oferecendo-lhe um reino. Agora este Satanás, que se transfigura em anjo de luz, agora se transfigura em teólogo, na boca de Pedro, e passa a reprovar Jesus por causa da cruz. Não, Senhor, tem piedade de ti mesmo, esse caminho é muito duro, Jesus, vamos escolher um caminho melhor, esse caminho é árduo demais, tem piedade de ti mesmo, isso não pode acontecer, larga a mão desses pensamentos doentios e soturnos. Na verdade, sem entender o que estava dizendo, Pedro se torna um advogado do diabo, ao colocar dúvidas e resistência ao plano e ao propósito de Deus. A cruz é um plano eterno de Deus. Leia Apocalipse 13:8 e você vai ver que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Na mente de Deus, nos decretos de Deus, a cruz sempre esteve incrustada no coração de Deus. E Jesus repreende Pedro e manda o Satanás embora. Esse aqui é um ponto importante. Porque hoje nós podemos fazer o contrário. Jesus continuou investindo em Pedro.
Jesus não desistiu de Pedro. Jesus continuou discipulando Pedro. Jesus continuou tratando de Pedro. Jesus continuou trabalhando na vida de Pedro. Mas Satanás, que estava por trás, sugestionando, Jesus mandou embora. Arreda, Satanás. O Pedro fica. Hoje nós às vezes fazemos o contrário. Arreda, Pedro, e o Satanás fica. Quantas vezes se inverte esse processo? A gente manda embora uma pessoa que está ferida, ou que caiu, ou que tropeçou, ou que cometeu um deslize. Vai embora, some! E aquele que está por trás, fica. A igreja tem que ter discernimento. Discernimento. Para mandar Satanás embora. E continuar investindo na vida daqueles que caem, daqueles que fracassam e daqueles que tropeçam. A igreja é lugar de cura. A igreja é lugar de restauração. A igreja é lugar de vida para aqueles que um dia foram usados de uma maneira infeliz pelo inimigo, mas que podem ser restauradas, que podem ser curadas, que podem ser restabelecidas e que podem ser grandemente usadas nas mãos de Deus para o louvor da sua glória. E eu concluo, queridos, Esse texto, então, falou-nos sobre 3 cegueiras. 3 cegueiras. Primeiro, a cegueira física. Essa foi curada pelo toque de Jesus. Vai para sua casa, não entra na aldeia, se alegre com a sua família, festeja lá com a sua casa. Talvez, dando testemunho daquele outro cego. Eu sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. A segunda cegueira é a cegueira espiritual. É a cegueira do povo. Tinha olhos, mas não tinha discernimento. Eles viam as obras de Jesus, os milagres de Jesus, os ensinos de Jesus, mas eles ainda não sabiam quem era verdadeiramente Jesus. Apenas um grande homem, apenas um grande mestre, apenas um grande profeta, mas não o Filho de Deus. A terceira cegueira, eu chamaria de cegueira sugestionada. Pedro já era um discípulo. Pedro já tivera a sua mente iluminada por Deus para dizer: tu és o Cristo. Mas por um momento, ele se deixou seduzir por Satanás e perdeu o discernimento da essência do cristianismo. A salvação por meio da morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, acautelemo-nos acerca desta questão. Que Deus nos ajude para termos discernimento espiritual. Sobretudo no tempo em que nós vivemos. É mister exercer o discernimento amadurecido. Que Deus nos ajude. Que Deus aplique esta palavra no nosso coração. Amém.